Tá, projetando. Então, aqui. Você sabe que houve uma mudança na nomenclatura, né? Doenças do sistema reprodutor. Tá? Hoje o pessoal atualizou, então, na verdade, isso aqui começou nos Estados Unidos e Europa em 2012, tá? Essa nomenclatura no Brasil chegou aí nos últimos 2 anos para a gente trabalhar, para usar esse termo. No livro de microbiologia do Tortora, um livro muito bem reconhecido nas grandes universidades, eu copiei esse trecho aqui para te mostrar a justificativa por que não estão falando mais DST. Então ele fala aqui, ó, as doenças do sistema reprodutor transmitidas pela atividade sexual têm sido denominadas doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. Nos últimos anos, há um movimento no sentido de mudar essa terminologia para infecções sexualmente transmissíveis, uma mudança que já ocorreu na Europa. A razão é que o conceito de doença implica, obviamente, em sinais e sintomas, enquanto a maioria das pessoas infectadas pelos patógenos transmitidos sexualmente não apresentam sinais ou sintomas. O termo ST é mais apropriado a ser utilizado neste livro, ou seja, né, no que vem aparecendo aí referente à biologia como um todo. Entendeu? Então, a tendência natural é que apareça DST, apareça, né? Aqui, ó, DSTs, né? Certo? Ou ISTs. Pronto. Então, vamos lá. Vamos discutir isso aqui. Quem tiver pergunta, alguma coisa, só ir dizendo aí, tá? Então, vamos lá. Seguinte. Cistite. A cistite, ela pode ser uma DST, tá? Ela pode ser proveniente de uma DST. Você sabe que cistite é uma infecção, né, nas vias urinárias, principalmente no sistema excretor feminino ali, na base da bexiga urinária, né? Se a gente fizer um desenho da bexiga urinária, ela tem um pequeno orifício aqui, por onde está conectada a uretra, né? E a uretra da mulher é uma uretra muito mais curtinha, né? Aí, com poucos centímetros, ok? Em relação à uretra do homem. Então, normalmente a cistite ela pode ser ocasionada contaminação com contato, né? Bactérias. A bactéria ela tem que ter chegado aqui à via urinária feminina e ela provoca uma infecção na base aqui da bexiga urinária em relação à uretra, provocando uma ardência local, tá? Então, às vezes a pessoa não toma a quantidade de água suficiente, às vezes foi em contato com banheiro público, piscina, roupa, etc, 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 tá? Então, são coisas que podem acontecer aí no dia a dia e às vezes não necessariamente ligado à relação sexual, tá? Algumas manifestações, o pessoal fala imunidade baixa, né? Você fala isso, né? Ah, fulano de tal, tô com a imunidade baixa, tal. Cara, fatores emocionais, questão do ciclo menstrual, estresse, insônia. Cara, tem muita coisa no nosso dia a dia que pode afetar a nossa imunidade, tá? Então, às vezes a gente pode manifestar alguma patologia aí sem ser tão grave assim, mas manifestando alguns sintomas. Então, é causado comumente pela bactéria Escherichia coli e Staphylococcus saprophyticus. Tá? Então, bactérias que habitam a região perianal podem contaminar isso aí. Um dos grandes problemas referentes à contaminação das vias urinárias e vias sexuais femininas é que ela fica muito próximo, né, da região anal, entendeu? Então, o que acontece? O sistema excretor feminino, eu vou pegar uma imagem aqui para mostrar para vocês, que a gente viu na última aula, só para você entender por que às vezes podem ter manifestações ou infecções no sistema reprodutor feminino, é mais comum do que até mesmo o sistema reprodutor masculino. E se a gente visualizar aqui, ó, aqui, eu vou projetar para vocês aqui. Então, o que acontece? No sistema reprodutor feminino, a gente acaba vendo o quê? A gente acaba visualizando que, tá vendo, ó, o órgão feminino fica muito próximo aqui da região anal. Então, a chance de contaminação aqui, ela existe, tá? Entendeu? Muito próximo. Você tem aqui poucos centímetros, né, do canal vaginal, né, da uretra aqui.
em relação à região anal. No homem é mais distante, então por isso que é suscetível. E outra coisa, você vai ver que algumas dessas infecções sexualmente transmissíveis, elas, os sintomas são mais acentuados, né, e são mais comuns em mulheres por ter o órgão copulador, né, interno, né, entendeu? Certo? E às vezes, como eu estava falando, ciclo menstrual, estresse, alguma medicação que a pessoa tomou, pode alterar a microbiota, esse ambiente interno do canal vaginal aqui, que tem um pH aí levemente ácido, 5, 5,5. Então, toda vez que tem uma alteração nesse pH, eu não sou ginecologista, tá? Pode levar uma suscetibilidade à infecção da região aqui. Tá? Então, uma das explicações é que fica próximo à região anal. Então, tem que sempre ficar atento a isso. Tá? Beleza? Vamos lá. Vamos voltar aqui para o outro slide, então. Então, cistite, ela pode ocorrer... Peraí, deixa eu ver o que eu estou mostrando aqui agora. Aqui. Só um segundinho, tá? Então, a questão da cistite, ela ela faz parte de um dos meios de infecção. Essa aula, como eu havia falado no início aqui, ela é o finalzinho da aula de sistema reprodutor. Se você pegar o capítulo de sistema reprodutor, né, capítulo 18 do livro 4, você vai ver que ele tem um complemento, esse complemento apareceu aqui, ó, como doenças sexualmente transmissíveis. Por isso que eu decidi trabalhar com vocês, porque é um assunto que está caindo em vestibulares. Tá, e o livro trouxe como um complemento, ele não incluiu na aula como um todo. Tudo bem que você teve aula de virose e bacteriose, né? Beleza? Tá, então ele fica no final ali de sistema reprodutor. Tá. Cistite, então, como que trata isso aqui? Todas as DSTs, a princípio, são tratadas, né? Exceto a AIDS e outras do gênero, certo? Mas com antibióticos. Então, ó, a pessoa que tem cistite, em casos mais graves, ela pode ter disúria, que é dificuldade, dor, né? E ardência na hora de urinar, e piúria, que é a secreção de, em alguns casos, de pus, quando, né, não é acumulado. Você sabe que pus é o acúmulo de glóbulos brancos devido a uma infecção, né? Então, você pode ter disúria, problema na hora de urinar, né, ardência e dor na hora de fazer xixi, e piúria, que é a secreção de pus. Ok? Beleza. Ó, o que eu fiz? Para não deixar a aula tão maçante, bom, pelo menos é uma tentativa, né? Eu joguei uma questão aqui para vocês. Então, ele fala assim, em um programa, o texto está muito alto, em um programa de auditório, especialistas discutem questões sobre sexo, a plateia interage com os especialistas, tá? Aí ele fala assim, fazendo informações relacionadas ao tema e ao corpo humano, das quais algumas são mitos e outras verdades. Dessa interação foram selecionadas as seguintes afirmativas. Essa questão aqui é uma questão bem recente, 2020, de vestibulares, tá? Então, item 1. As mulheres, em geral, são mais suscetíveis à inflamação da bexiga, cistite? Tá. Item 2. Cerca de 10% do volume do sêmen dos homens saudáveis são constituídos de espermatozoides? 3. A ereção, a gente, se eu não me engano, tinha feito essa questão, né? Mas vamos repetir. A ereção da parte da genitália é uma característica exclusiva dos homens? A próstata é responsável pela lubrificação tanto da mucosa vaginal quanto da uretra masculina ou feminina? Tá? E o papiloma vírus HPV é encontrado somente no colo do útero? Então, ele diz assim, em relação a afirmativos acima, identifique uma que seja correta. Bom, eu acabei de comentar aqui, uma que é correta é essa aqui, ó. As mulheres, em geral, são mais suscetíveis à inflamação na bexiga. O item 2, 10% do volume do sêmen de homens saudáveis constituídos de espermatozoides? Não, chega a 20% em alguns casos, tá? 15% a 20%. A ereção da parte da genitália é característica exclusiva dos homens?
Não, tá? O clitóris, ele também, né, ele tem uma leve ereção, tá? A próstata é responsável pela lubrificação da mucosa vaginal? Não, a próstata é exclusiva do homem. Tá? Ela não é para lubrificar nada, na verdade é um líquido leitoso para nutrir e regular o pH do ambiente onde o espermatozoide está. Então não tem nada de feminino. O HPV é encontrado somente no colo do útero? Não, o homem pode ter o HPV, que a gente vai comentar daqui a pouco. Também pode manifestar o HPV. Tá? Então a primeira, a item 1 é a correta. Aí na letra B ele fala assim, em relação à afirmativa indicada no item A, né? É engraçado que ele falou aqui, ó, a afirmativa do item A apresenta o argumento com base na anatomia e na fisiologia e justifique sua indicação. Engraçado que a letra B te respondeu a A, né? Você pode pensar no cara que elaborou essa questão aqui desse vestibular, né? Ele colocou aqui, ó, em relação a A. Tipo, então o aluno, o cara que leu a B, ele vai voltar, né, pro item A, né, tal, em relação a A e vai ficar, né, pô, vai justificar, né? Então, ele vai pensar justamente no item 1 aqui. Então, a relação indicativa no item A apresenta o argumento com base... O argumento é o seguinte, né? A genitália, como mostrei na figura ali, a genitália feminina, ela fica muito próximo da cavidade anal ali, certo? Isso é um fator que pode gerar infecção. O outro é por ser anatomicamente interno, voltado para dentro do corpo. O outro também, outra justificativa é que você pode colocar que a uretra, né, ela é muito curtinha, né, então ela fica muito mais próxima ali do canal vaginal, tal, da bexiga urinária ali, da uretra e assim por diante. Então isso pode justificar essa inflamação, ok? E ele fala, cite 3 medidas de prevenção do câncer do colo do útero chamado HPV. Bom, 3 medidas, primeiro é a vacinação, uso de camisinha preservativo, abstinência sexual, né? É o caso mais seguro, a gente sempre fala disso. E cuidado aí com banheiro público, né? Com contato com objetos contaminados aí, entendeu? Então, 3 medidas. Beleza? Ah, outra coisa que eu quero falar para você já é o seguinte, né? Algumas imagens são imagens de lesões, ferimentos em órgãos sexuais aqui. Então, às vezes, né, o pessoal fala assim, pô, tive aula do Fabiano, perdi a vontade de almoçar, né? Entendeu? Então, algumas imagens aqui, elas são extremamente, vamos falar na linguagem popular, pesadas aqui. Tá? Eu vou mostrar que são livros tá? Vamos lá, cancro mole. O cancro mole é causado por uma bactéria chamada Haemophilus ducreyi. Tá? A contaminação via relações sexuais, tá? Do cancro mole. Então, relações sexuais, cancro mole. Tá? Por que cancro mole? Porque ele vai provocar feridas locais. Né? Essa bactéria provoca umas feridinhas, lesões nos órgãos genitais. Nesse caso, é mais frequente em homens. Então, é assim. A pessoa teve relação sexual, tal, né? Beleza. Foi lá, não se cuidou, né? Absolutamente sem medidas preventivas. Adriano, Oi, tô ouvindo. desculpa, você não tá compartilhando tela, eu acho. Ué, tá, peraí, foi mal. Ah, tá, verdade. Obrigado por falar. Agora eu estou compartilhando. Obrigado por informar. Então, cancro mole, causado pela bactéria Haemophilus ducreyi, tá? Contaminação via relações sexuais e ferida. Então, a pessoa teve relação sexual, tal, beleza, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o que acontece? O que acontece? A pessoa, daqui a pouco ela começa a manifestar uma ardência, uma manchinha na genitália, uma coceira, tá ardendo aqui, gente. Aí já, né? O que muita gente faz? Pergunta para o amigo, né? Pergunta para o vizinho, vai no Google, né? Vai no Google.
Cara, e você vai no Google, você sabe que, né? Coceira na genitália, ferida, mancha vermelha. Tá, não é, cara. Procura ajuda médica. Só que o problema é você chegar, né, pro seu responsável, né, e falar, ó, aí já vai uma relação de, né, confiança. Ó, eu tô com uma lesão aqui e tal, tô machucado. Muita gente tem vergonha, né, de entrar nesse assunto, né, em relação aí a familiares, seja lá o que for. Então, o diálogo aberto é a melhor solução. Procura um médico imediatamente aí para verificar, tá? Então, olha lá, tá vendo? Ferida no local, certo? São feridinhas aí que, né, que podem manifestar. Olha, a questão se a mulher, às vezes a pessoa pode surgir a dúvida assim, olha, depois da relação sexual, deixa eu tirar essa tela aqui, tá? Pronto. Enquanto isso, você vai pensar nessa questão aí. Durante a relação sexual, cara, tem muita lenda, tá? Eu tenho um colega que ele é mestre ele é sexólogo, só que ele é mestre, tá? Nessa área. E, cara, tem tanta lenda, e eu trabalhei no hospital também. Gente, tem tanta lenda, mas tem tanta lenda urbana referente a isso, que você não acredita. Se eu começar a contar aqui, você vai achar que é piada, né? Mas, por exemplo, tem gente que fala assim, não, olha o que eu já escutei dentro de hospitais, né, e desses colegas profissionais. Não, se você depois da relação sexual lavar a genitália com Coca-Cola, né, você fica livre de pegar alguma doença. Gente, olha os absurdos. Não, se fizer relação sexual de pé, não engravida, porque a posição do órgão copulador do pênis em relação à vagina não deixa o espermatozoide. Olha, gente, é tanto absurdo, né? É muito absurdo, entendeu? Lavar com... Tem gente que, eu já falei para vocês, tem gente que passava perfume na genitália. Né? O cara pegava lá creme, sei lá o que, leite de rosas, isso. É um perfuminho aí, baratinho que vende, passava na genitália e tal. Cara, você passar perfume na genitália, eu passei antes do encontro, tal. Gente, você escuta, conversa com a equipe de enfermagem, pra você ver, né? Ou com médicos aí no hospital. Você vai ver cada coisa, tá? Eu não sei o que vocês já escutaram por aí, tá? Certo? Mas assim, eu não conheço registros científicos ou opinião médica se depois da relação sexual tem que fazer xixi, que isso evita alguma coisa. Eu não sei. A princípio, a urina ela não tem poder bactericida, tá? A ponto de eliminar um agente patogênico, entendeu? Então, se fazer xixi depois da relação sexual pode trazer algum benefício, eu não sei se eu incluiria isso como medidas preventivas, ok? Certo? Professor, Oi, pode falar. a Larissa Rodô tá pedindo para entrar. Tá, peraí, só um pouquinho. Tá aqui. Obrigado, tá? Lavar com sabão em pó também não resolve não, tá? Beleza? Porque eu acredito que esses alvejantes podem até provocar aí um desconforto na região, né, genital. Gente, o ideal mesmo é o quê? São na verdade, o ideal é a pessoa procurar, como que eu posso dizer, sempre orientação médica e prevenção, né? Tem que se prevenir, beleza? Tem que se prevenir, ok? Tá. Vamos lá, continuando aqui. Deixa eu projetar. Então aqui, ó, surge uma pergunta aqui para a gente resolver. Recente, 2019, essas questões que eu estou mostrando para você, 2019 e 2020 de alguns vestibulares, tá? Aqui, ó. São diversos agentes etiológicos que levam a DST, doença sexualmente transmissível, como bactérias, vírus, fungos, protozoários. Nós vamos falar desses 4 tipos aqui, desses 4 reinos, né, na verdade, hoje, tá? Assim, de suas respectivas doenças. Resultando em distintas manifestações clínicas, dentre as DSTs, gonorreia, sífilis, herpes genital, hepatite B, AIDS, tricomoníase,
clamídia, cranco mole, HPV, linfogranuloma venéreo. Beleza, o cara colocou todo o conteúdo da aula numa questão, né? Certo? Aí ele colocou aqui, ó, 70% são causadas por vírus, 50% são causadas ou por bactérias, 50% por vírus, 10% por protozoário ou 20% por protozoário. Olha o tipo de questão. E aí? O que você marcaria aí nessa alternativa? Você pode responder no chat se você quiser, né? Se não quiser, não responde também, guarda só a resposta para você. Ele colocou 1, 2, 3, 4. Quantas doenças ele colocou aqui em relação a isso? Olha só, dentre essas doenças, né, ele colocou gonorreia, 1, sífilis, 2, herpes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 doenças. Tá? Então, entre essas 10 doenças, você vai pegar a proporção, né, e marca a letra C. 10% são protozoários. Você tem 10 questões. Tricomoníase, tá? Aqui, ó, tricomonas vaginalis, né? É uma doença causada por protozoário. 70% por bactéria, vamos pegar aqui, ó, gonorreia, bactéria, sífilis, bactéria, clamídia, bactéria, cancro, bactéria, linfogranuloma, bactéria. Não deu 70%. 10% por usuário, 50% por vírus, vamos ver, gonorreia, não, herpes, hepatite, AIDS, HPV, ó, não deu 50%. 20% são protozoários? Não, 10%. Então, era dentre as seguintes doenças aqui. Pegar 10 doenças e tirar a proporção. Besta essa questão, né? Mas é uma questão de 2019 e 20. Vamos lá. Gonorreia. A gonorreia, ela também pode ser denominada como blenorragia, tá? Existem lendas urbanas que essa doença ela veio transmitida dos cães para o homem, né? Mas assim, eu não achei sobre a origem da doença, mas não vem ao caso aqui. Então é causado pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, tá? Contaminação via relações sexuais, o recém-nascido durante o parto, e foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que 60% dos pacientes com gonorreia apresentam entre 15 e 24 anos de idade. Tá? Então, 6 entre cada 10 ou 60 em cada 100. Entendeu? Então, por isso que eu estava falando, existe um comentário, eu estou num grupo de vários biólogos aqui, ó, do Brasil, tem um grupo aqui, tem 110 biólogos aqui. E às vezes a gente discute assuntos referentes à ciência, e como eu estava falando, né, essa galera hoje de 15 a 24 anos, parece que eles não têm muito medo de infecção sexualmente transmissível. Eles têm mais medo de gravidez do que de DST, né? Agora, a minha geração, não. Quando eu tinha essa faixa etária aqui, ó, o que aconteceu? A gente foi aterrorizado nos anos 80 e 90 pela AIDS, né? As propagandas eram em massa, né? Todo mundo morria de medo de pegar AIDS. Então, né? A gente sofreu um bombardeio, né, de informações, principalmente nos anos 80, né? Certo? Bom, sintomas: ardor a urinar. Cara, foi fazer xixi, tá ardendo, né? Aí você tem que pensar o seguinte: teve relação sexual antes sem prevenção? Né? Com quem? Gente, aí eu vou dar aquele papo de colega, né, de pai. Ah, não, mas a pessoa me amava. Ah, não, mas a pessoa é de família, a pessoa é limpinha. Gente, eu já escutei isso, tá? Olha o argumento que as pessoas utilizam. Então, fique esperto. Ah, mas eu conheci, a pessoa era não tem quem vê. Ó, vamos lá, frase clássica do Fabiano Biologia. Quem vê cara não vê DST. Quem vê cara não vê IST, tá? Quem vê cara não vê doença sexualmente transmissível. Não vê infecções, tá? Secreção uretral amarelada, tá? Pode gerar esterilidade, às vezes a bactéria pode migrar para as glândulas. E às vezes pode levar aqui, ó, endocardite gonorreica. Cara, às vezes a bactéria, né, ela pode migrar, tá? Ela pode migrar para o coração, certo?
ela pode migrar para os rins, para os olhos, tá? Tem caso de cegueira, certo? Então, galera, tem que ficar bastante atento aí, tá? Tem que ficar bastante atento aí referente a isso. Tá? O bebê pode ter também, né, no parto e assim por diante. A imagem é fortíssima, tá? Assim, entre aspas, né? Para quem tá vendo, ela sai pus, né, da região genital, tanto masculina quanto feminina. Tá lá, descarga uretral contendo pus de um homem com caso agudo de gonorreia. Então o cara tá, vamos dizer assim, urinando pus, literalmente. Beleza? Tá. Muito bem. Vou passar aqui. Tá? Eu não quero tirar o apetite de ninguém na hora do almoço, tá? Se você quer prestar medicina, essas imagens aqui não vão. Você tem que se acostumar, né? Ó, sífilis, cancro duro. Cara, o sífilis, se você começar a pesquisar no Google aí, né? Se você começar a pesquisar no Google os casos de sífilis no Brasil, você vai ficar totalmente assustado. Eles falam aqui, por exemplo, em 2018, né, 160 mil casos, certo? 75 casos para cada 100 mil habitantes. Tem um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde que mostra os registros. Diz que aumentou assim em 5 anos, não sei quantos mil casos quantos por cento, sei lá, 5 mil, 4 mil por cento de sífilis, né? Sabe por quê? Porque muitas vezes a sífilis ela pode ser transmitida de casos assintomáticos, tá? Então, tem lá, você entra no site do Ministério da Saúde, tem lá, Boletim Epidemiológico Sífilis 2019, do ano passado. Entra depois lá e dá uma olhadinha. Ele vai mostrar, então, esses casos no Brasil, tá? Uma tabelinha, você vai ver que ele vem sempre crescente aí. Tá? Então, em 2018, ó, pra você ter uma ideia, em 2010 era 2 casos para 100 mil habitantes. Em 2018 foi para 75 casos para cada 100 mil habitantes. Então, cara, ele está aumentando muito. Ele está aumentando muito. Então, em 8 anos, de 2 casos para 100 mil habitantes, foi para 75 casos. Então, toma bastante cuidado aí. Tá, vamos lá. Então, como que pega a bactéria Treponema pálido? A bactéria Treponema pálido pega via relação sexual, tá? Principalmente, de mãe para filha através do parto. O que acontece? Essa doença ela pode ficar vários anos aí latentes no organismo da pessoa. Então, a pessoa pode ter sífilis na fase latente, aí, ela fica um tempinho, e ela transmitir a doença sem apresentar sintomas. Esse é o problema. Por isso que eu falo, quem vê cara não vê IST, tá? A sífilis, ela é dividida em 3 estágios, tá? 3 fases da doença. Então, você tem aqui, ó, dividida nessas 3 fases, a gente vai apresentar aqui, ó, lesões endurecidas nos órgãos genitais, né, na glande do pênis e lábios maiores da vagina, lesões na pele e membros, dores no corpo, febre alta, problemas mentais, cegueira, descontrole em coordenação. Teve um caso, né, que eu presenciei no hospital. O homem, ele saiu com uma mulher, ele era casado, aí ele teve um caso um caso extraconjugal, né, infidelidade e tal. Ele teve relação sexual com uma mulher, uma profissional do sexo, né, sem camisinha, tá? Então, quando ele saiu com essa profissional remunerada do sexo, né, ele pegou sífilis, passou para a esposa, né, a esposa engravidou e o filho nasceu cego e com problema assim, ele nasceu com as perninhas todas com alterações, né, nos membros inferiores do corpo, ok? Tá. Então, gente, a sífilis não é brincadeira, tá? Tem cura? Tem cura, né? Essas doenças aqui, a princípio, todos que eu falei até agora, tem cura. Então, ali, ó, no estágio 2, olha as manchas, tá vendo? Ó, lesões, erupções cutâneas, né? Sífilis secundária, na palma da mão, né? Lembrando, qualquer superfície corporal pode ser atingido com essas lesões, tá? Terceiro estágio, lesões, estágio 3, né? Lesões gomosas, né? Assim, essas feridonas, as furações no braço, tá vendo que ele está mostrando, certo? Na genitália também,
Gente, qualquer feridinha na genitália, qualquer lesão que aparecer, sempre tem que ser, ainda mais assim, o histórico. A pessoa teve relação sexual aí, curtiu carnaval, festa, feriadão, clube, praia, não sei o quê, né? Então, depois de alguns dias, começa a manifestar sintomas, uma ardência, coceira, então tem que tomar cuidado. Ó, e estágio, tá vendo? Olha o estágio final aqui da sífilis. Dizem que Hitler pegou sífilis, né? Eu li uma biografia dele, uma das biografias que eu li de Adolf Hitler, diz que ele pegou sífilis de uma prostituta polonesa, né? Não sei se justificaria ele ter raiva dos poloneses, assim, mas, tá? Tá, então a sífilis terciária, é o estágio que vamos ver. Tá. Ó, questão sobre sífilis. A sífilis é uma doença causada, ó, 2019 e 20, questão atualizada. Sífilis é uma doença causada pela bactéria Treponema pallidum, tá? Que pode ser transmitida principalmente pelo contato sexual. No intervalo de 1 a 3 semanas da invasão da mucosa genital, a bactéria origina sífilis primária, conhecida como herpes genital, gonorreia, cancro duro, crista do galo ou uretrite. E aí? Qual que você vai marcar? Hã? Você ia acertar essa? E aí, alguém arrisca aí responder? No chat? Chat? Ou chat, né? E aí? Então tá, eu vou falar a resposta. Tá? Vamos lá. A resposta correta é cancro duro. Então, a sífilis, ela é famosa cancro duro, tá? Cancro duro. Belezinha? Tá? Tranquilo? Então tá. Beleza. Professor, Oi, pode falar, cara. o que seria a crista de galo, então? É só uma forma Sabe senso que comum? a crista de galo é o HPV, cara. Sabia? Ah, É o HPV, tá? Eu vou falar dele mais para frente, belezinha? Mas assim, crista de galo tem, como é que eles falam? Cara, tem tanto nome. Sabe o que acontece? É que algumas doenças, elas acabam tendo denominação regional, entendeu? Eu não conheço como é que eles falam no norte, no nordeste, no sul, né? Então eles acabam criando uma nomenclatura popular para algumas doenças, tá? Então acaba sendo desconhecido em alguma área, alguma região. Entendeu? Ó, essa aqui, ó. Unicesumar 2020. A sífilis volta a ser uma epidemia no Brasil. Não são recomendações do Ministério da Saúde para a prevenção de sífilis. É o que eu falei, em 2010 tinha 2 casos para cada 100 mil habitantes. Em 2018 tinha 75 casos para cada 100 mil habitantes. Tá? Então, cuidado aí. Vamos lá. Então, são recomendações do Ministério da Saúde para a prevenção de sífilis. Uso regular de preservativos masculino e feminino, a investigação de presenças de infecções em gestantes, tá? Vacinação de adultos e crianças, uso de seringas descartáveis, ingestão de antibióticos, uso regular de preservativos masculino e feminino, saneamento básico, acesso à água potável de qualidade, ou vacinação e investigação na presença de infecções em gestantes. E aí? Como que eu vou me prevenir contra sífilis? Então, a resposta correta, uso regular de preservativos masculinos e femininos, investigação e presença de infecções em gestantes. Tá? Beleza? Não tem vacina, tá? Tomar antibiótico, na verdade, é assim, é para quem está doente, né? Ele não é para prevenção, entendeu? Vamos trazer aqui para o nosso dia a dia, aquela pessoa tomando ivermectina, né? Remédio para piolho, achando que não ia pegar o Covid-19. Então, o pessoal acaba distorcendo, né, por causa dos fake news aí. Eu não vou tomar ivermectina para não pegar o Covid. Né? Saneamento básico, cara, você não pega tomando água, né? A princípio. Vacinação não tem. Então, letra A. Beleza? Tá, muito bem. Vamos para a próxima aqui. Herpes genital. Cara, a herpes, o vírus da herpes, ele é dividido em 2 grupinhos aqui. Você tem o herpes HSV1 e o herpes 1 e 2, tá? Mas ambos
causam herpes genital. Então, você tem o herpes labial e o herpes genital, certo? O herpes simples e o herpes genital, certo? Mas, na verdade, assim, herpes, se for nas mucosas da boca, né, herpes simples ali. Se for na genital, vai causar herpes genital. Eles falam que a herpes, tem livros de biologia aqui que fala que herpes é para a vida toda. Que uma vez que você pegou, né, ele pode entrar em estado de latência e ficar aí 10, 15, 20 anos a ele se manifestar depois, entendeu? Desse período. Eles falam que em alguns casos a herpes ela se torna uma doença para a vida toda. A pessoa às vezes pode pegar, tem uma leve manifestação, não dá nada, né? Ou então assim por diante. Transmissão, adquirido por contato orogenital, né? Boca boca a boca, boca, né? E assim por diante. Você entendeu, né? Certo? Boca naquilo, aquilo na boca e assim por diante. Ou mão naquilo, mão na boca, encostou na genitália, pôs a mão na boca, então pegou em algum lugar, cuidado para quem rói unha, né? Sintomas, bolhas que geram feridas na boca, tipo 1, ou na região genital, tipo 2. Então, o vírus da herpes, tá aqui, ó, HSV1, HSV2, tá? São que vão causar. Então, profilaxia, evitar contato com doentes, tratar os doentes, usar preservativo. Sabe o que eu fico pensando? Algumas DSTs que são transmitidas, ó, deixa eu te explicar uma coisa que também passa despercebido. Algumas ISTs aqui, realmente a grande maioria dela, ela é transmitida pelos fluidos sexuais, ou seja, elas ficam contidas ali no sêmen, né, na mucosa, assim por diante. Só que acontece que algumas dessas DSTs, elas geram infecção na borda, na área externa, né, ali nos lábios, nos grandes lábios ali do órgão reprodutor feminino, por exemplo, do órgão sexual feminino. Então, às vezes, só usar camisinha não evita você de pegar algum tipo de ST. Você tem que tomar cuidado, então, certo? Se há lesão ou não, ok? Normalmente, as que manifestam sintoma de lesão, a pessoa ela não vai conseguir ter relação sexual porque está machucado, está com lesão. Ou vai estar com o odor alterado, né? Vai estar... Gente, muitas dessas DSTs, elas vão provocar... Elas têm um aspecto que libera um cheiro desagradável, uma secreção amarelada, pus, né, coisas do tipo, entendeu? Então a pessoa identifica. Só que outros casos, o que acontece? Podem ser assintomáticos, né? Ou está no início da manifestação dos sintomas. Ó, herpes tipo 1, tá vendo? A próxima imagem é uma imagem um pouquinho mais desagradável, tá? A herpes tipo 2, tá vendo? Ó, nos lábios vaginais aqui e no pênis, tá vendo? A feridinha. Começa com uma feridinha aqui, outra feridinha aqui, daqui a pouco o negócio está se propagando ali, tá? Então, durante o ato sexual ali, né, a pessoa fala, ó, deixa eu dar uma olhada ali, né? E eu acredito que ambas essas pessoas aqui, elas não conseguiriam, né, que ia provocar uma ardência ali, né, e sei lá, e a sensibilidade alterada, ia machucar, né, certo? Mas você pega a pessoa sob efeito de bebida alcoólica, né, que fica meio anestesiada, então, sei lá, tem tudo, é um fator de combinações, tá? Ó, a crista de galo, como alguém já tinha perguntado aqui, é o famoso HPV. Deixa eu explicar. O HPV são verrugas, tá? Mas o condiloma culminado, eles são as verrugas genitais, beleza? Eles são as verrugas genitais. Então, o que acontece aqui? O que vai acontecer é que na mulher ele vai provocar o famoso câncer do colo do útero. Tá? Colo do útero é o seguinte: o útero está aqui, tá? Isso aqui é o útero, né? Com as tubas uterinas aqui. Então, o câncer do colo do útero é aqui, ó, na entrada da conexão do canal vaginal com a entrada do útero. Ele provoca, aqui eu não vou procurar a imagem aqui, que eu não vou achar, mas tem imagem, aparece um monte de verruguinha. Ele fala que fica parecendo um couve ali na entrada do canal vaginal. Aparece um monte de pequenas verrugas. Eu vi um caso de uma menina de 19 anos que o câncer do colo do útero dela estava tão evoluído que já estava projetando uma massa de células para fora do canal vaginal dela.
entendeu? Ela teve que retirar todo o útero. Ela estava num caso extremo já, de câncer do colo do útero. Mas a menina está bem, fisicamente, ela está super bem, tá? Se tratou toda. Mas assim, infelizmente, essa paciente ela teve que retirar o útero dela, porque a massa de células, né, provocada pelo tumor maligno, estava se projetando já para fora do canal vaginal, então estava um caso extremo. Então, o HPV, essas verrugas que aparecem na genitália, são chamadas crista de Galo, tá? É o condiloma acuminado. Como é que pega isso? Via contato sexual, tá? Tanto de homem quanto mulher. Deixa eu te falar uma coisa, o HPV ele fica latente no homem, tá? Ele fica aí 10 anos latente no homem. Ou seja, que é latente. Às vezes o homem tem, ele pega a doença e não se manifesta, e ele fica transmitindo para as mulheres. Entendeu? Às vezes tem uma verruguinha ali e tal, alguma manchinha, um carocinho, alguma coisa que ele nem percebe, não incomoda, fica ali, sei lá, pensa que é sinal de nascença, né, alguma coisa. E, gente, vai ficar ali e ele acaba transmitindo para as mulheres. Em alguns casos, e simplesmente na mulher o problema é o câncer, né? Certo? Ó, HPV em alguns casos apenas verrugas comuns no corpo. Então tem mais de 60 tipos de HPVs, certo? Mas o que provoca o câncer do colo do útero é aqui, ó, é o condiloma acuminado. Belezinha? Tá? O condiloma acuminado. Ok? Beleza? Tá. Muito bem. Continuando aqui. Melhor arma é a vacinação. Não sei se você já tomou vacina ou não, né? Gente, todo mundo tinha que tomar essa vacina. Tá? Todo mundo tinha que tomar essa vacina. Melhor coisa. Beleza? Tá, muito bem. Olha lá, as verrugas. Aqui é um caso já que de manifestação extrema, né? Do HPV, ó, encheu de verruga. Ah, como é que é o tratamento aqui? Eu não sei, cauterizando, né? Com raio laser, né? Pensou? Com metal quente, ele joga pólvora e acende, né? Pra cauterizar, né? Metal quente. Ó, HPV na língua, tá vendo? Certo? Bom, linfogranuloma venéreo LGV, causador, clamídia, é a famosa tracoma, tá? É o famoso tracoma, bactéria clamídia ou tracoma. A gente tinha citado aquela questão anterior. Contaminação de relações sexuais, sintomas, inflamações dos linfonodos. Sabe que linfonodos são estruturas dos vasos linfáticos, né? Só que no vaso linfático, aí você tem um aglomerado de tecido aqui, onde fica glóbulos brancos. Então, os linfonodos do sistema linfático, eles ficam ali, a famosa íngua, né? Você tem no pescoço, tem na axila, tem principalmente na virilha, que é ligada a essa doença aqui. Então, ele vai formar pequenas bolhas, né, vesículas, nos órgãos sexuais, ou, em alguns casos, pequenas úlceras, que provocam uma inflamação na virilha, tá? Principalmente do homem. Ok? Aqui, ó. Isso aqui é uma virilha. Sabe, o cara tem um carocinho na virilha aqui, uma íngua, de repente começa a ter um inchaço aqui e tal. Aí, cara, vai aumentando, aumentando. Tem umas imagens ali que era tão feio que eu nem resolvi nem colocar, tá? Certo? Mas pode provocar isso aqui. Então, são feridas na genitália. Gente, qualquer alteração nos órgãos sexuais, incômodo, dor, alteração, ardência, coceira, procura um médico imediatamente. Tá? Beleza? Tá. A vacina do HPV é só para o HPV, especificamente. Tá? Vacina contra herpes não tem. Beleza? Certo? Só tem contra o HPV. Herpes é uma coisa, HPV é outra. Ok? Tá, muito bem. Vamos lá. O HPV não é herpes, tá? Não vai confundir. Vamos lá. Candidíase. Gente, a candidíase, ela já deu problema em casamento, tá? Não no meu, tô falando em outros, em relacionamentos aí, no dia a dia. Tá? Eu tô me comprometendo ali, né? Na verdade, candidíase é um fungo, né? Candida albicans, é um fungo, ó. IST causado por fungo. O que acontece? Lembra que eu falei que você tem alteração na imunidade? Né? Então, é assim,
A pessoa às vezes está doente, às vezes ciclo menstrual, às vezes estresse, às vezes contato com algum tipo de roupa, algum tipo de tecido, piscina, banheiro público, né? Pode fazer com que esse fungo, os esporos desse fungo, comecem a se manifestar em sintomas como ó, irritação, coceira, né? Ó, descarga espessa, coalhada e amarelada com cheiro fermentado ou sem odor, ou seja, uma secreção, né? Uma secreção com odor desagradável, né? Na região genital, ok? Como que pega? Na verdade é assim, é o que eu falei. O fungo tem que entrar em contato com o organismo da pessoa e ela está com alteração no sistema imunitário, certo? Então, necessariamente, quando aparece no casal, não necessariamente está ligado à promiscuidade, tá? A relação extraconjugal, simplesmente por questões imunes. Por isso que eu falo, de repente, lá, um dos membros do casal começa a sentir lá esses sintomas aqui, né? E aí o cara fala, ó, você me traiu, você saiu com alguém e tal, não sei o quê. Na verdade, não. Às vezes, né? Na maioria dos casos foi porque houve, né, uma contaminação aí não ligada à relação sexual, tá? Beleza? Precisaria investigar, então, tá? Evitar contato direto com doentes, tratar com medicação clotrimazol e miconazol, tá? Usar preservativo aí, beleza? Ok? Tá. Então, a candidíase é isso. Questões de imunidade, pode ser. Aí a pessoa sente ardente, fica vermelha, aquela famosa manchinha arde, né? Vai tomar banho arde e tal. Tá. Tricomoníase. Olha lá, é uma doença agora causada por protozoários. Você viu então que tem ó, vírus, tem bactéria, né? Tem protozoário e tem fungo nessa jogada de infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, tricomoníase, causador, tricomonas vaginalis. Cara, o nome científico dele, né? Em relação à nomenclatura biológica, ele já automaticamente se classifica como uma infecção sexualmente transmissível. Então a gente tem aqui, ó, transmitido via por contato sexual, por roupa íntima, roupa de banho, roupa de cama contaminada, né, água de piscina, tá? Tudo isso aqui pode levar à contaminação, certo? Nas mulheres, ela pode, como é o órgão interno, né, então, e tem alteração no pH do canal vaginal, então pode manifestar o quê? Vulvovaginite, inflamação da vulvagina, leucorreia, corrimento branco amarelado e prurido, que é coceira. Ok? Tá? No homem é raro acontecer isso. É mais na mulher devido a ser um órgão interno. Então, profilaxia, tratar os doentes, né? Higiene no vestuário, roupa íntima, toalha de banho, preservativo, relação sexual, tal, e assim por diante. Toma tudo bastante cuidado em relação a esses fatores aqui. Porque a tricomoníase pode ser adquirida via, sei lá, o cara vai usar um banheiro, a menina usou o banheiro ali, a privada, né? Compartilhou toalha, empresta a toalha aí, né? Empresta uma roupa aí, empresta o maiô, o biquíni aí e tal. Então, gente, cuidado, ok? Eu não sei se existe, mas eu acredito que sim, né? Senão não estaria nos livros, né? Então, tricomonas vaginalis, aderido à superfície da célula epitelial aqui, ó, como que é a célula, tá? É um protozoário, ok? Beleza? Pediculose pubiana, o famoso piolho do pubis, o famoso chato, né? A pessoa teve relação sexual e pegou o chato. O chato é o piolho do pubis, tá? O chato é o piolho do pubis. Tem piolho na cabeça? Tem piolho na região genital, nos pelos pubianos? Tem, tá? Então, ele é o Phytirius pubis, é o piolho do pubis. Pediculose. Pediculose é piolho, tá? A criança foi para isso. Não sei aquele meme assim, as escolas, né? Algumas escolas não dão conta nem de cuidar de piolho das crianças, imagina do Covid. Tá. Brincadeiras à parte. Principal, transmissão via sexual, contato com roupas, de cama, toalha e assim por diante. Ok? Sintoma: coceira e pequenas hemorragias, onde o piolho tende a se alimentar ali no tecido da pessoa, na pele, né? Então, profilaxia, evitar contato direto com esse piolho, no caso, o piolho. Então é assim,
eu fui para um hotel, fui para um lugar, né, onde o pessoal não higieniza direito, né, a roupa de cama, a toalha, será que passou por uma autoclave, né, ou seja, foi fervida? Porque, gente, você pega um hotel, as toalhas têm que entrar em autoclave, né? Ela tem que ser, não é só lavar com água e sabão, não. Tá? Ela tem que ser fervida. Pelo menos lavar em água fervente. Né? Então, se desconfia que a roupa está contaminada ali, né? Alguma coisa assim, ferve a roupa. Tá? É tecido, não é ferver lycra, essas coisas que derrete tudo. Tá? Beleza? Então, esse aqui, ó, o famoso chato, tá? Phytirius pubis, tá vendo aqui, ó? Ele provoca as feridinhas aqui nos pelos, né, pubianos aqui, ok? Esse cara aqui. Quase não dá para ver ele a olho nu, tá? Ele é muito pequenininho, beleza? É igual pior, é difícil de identificar, tá? Ok? Hepatite B, C e, né, a D que é associada a B. Então é o seguinte, hepatite B e C, né? Hepadinavírus e o HCV é uma infecção, na verdade é uma doença transmitida via relações sexuais, então por isso que entra nessa categoria aqui, ó. Contato com fluidos corpos sexuais e o sangue, tá vendo? A tatuagem, transfusão sanguínea, seringa contaminada, lâmina de Babiá, escova de dente, tá? A pessoa está com gengivite, escovou os dentes, sangrou. Aí você vai lá e pega hepatite. Você sabe que tem hepatite A, B, C, D e E. As que a gente está falando de infecção transmitida de relação sexual é a B e C, tá? A D também entra na categoria. Então, o que acontece? Lesões no fígado, tá? Como que vamos prevenir? Uso de preservativo. Gente, isso aqui, deixa eu te explicar. A hepatite, você tem que tomar vacina. Eu não sei se eu tinha comentado com vocês, sabe o que eu e minha mulher fizemos antes de casar? Inclusive, amanhã nós vamos fazer 10 anos de casamento. O que a gente fez antes? A gente foi lá e trocou o exame de sangue. É uma coisa que a gente fez. A gente falou assim, vamos casar? Vamos. Então a gente vai ser somente nós, únicos parceiros eternos, né? Sexuais falando, de casamento, é claro. Então o que a gente fez? A gente trocou o exame de sangue. Ela fez o exame de sangue, nada consta, ela fez nada consta, e a gente... Não que isso foi o critério do casamento, foi uma maneira saudável. Porque sabe por quê? Por causa da hepatite, por exemplo. Cara, a hepatite pega de relação sexual. E pode dar câncer no fígado, entendeu? A hepatite C, se não tratada, evolui para câncer no fígado. Ah, mas tem vacina? Tem vacina. Você vai ali no posto de saúde e toma, são 3 doses. Uma dose agora, uma daqui a 1 mês e outra daqui 6 meses. Pronto, você está imunizado. Não se preocupa mais com a hepatite. Beleza? Pode tomar vacina, não tem problema nenhum. Tá? Então, a vacinação, seringas e assim por diante. Ok? Tá? Então, toma cuidado. Isso aqui, se a pessoa, eu estou super bem, estou super saudável. Cara, o fígado humano, ele não tem terminações nervosas, não tem sensibilidade. Se o fígado do cara tá explodindo ali, né, tá todo infectado, tá todo lesionado, você não tem sintoma, tá? Beleza? O fígado não dá. Só com ultrassom. Você precisa fazer um ultrassom e verificar se o fígado está inchado ou não. Ok? Aí, ó. Aqui é só um balãozinho, né, uma imagem para mostrar como que o fígado fica todo machucado. Assim, todo inflamado. Cara, um fígado humano, ele pesa aí 2,5 kg. Um fígado com cirrose, que é o câncer, aí chega a 7 quilos. Tá? Então, assim, como é que eu sei se eu estou com problema no fígado? Não? Faz ultrassom. Ah, mas tem sintoma? Não. Ah, não dói? Não. Certo? Beleza? E a DST, né, mais famosa da história da humanidade, a AIDS. Vamos comentar rapidão sobre a AIDS aqui. Tá? Então, a AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, certo? Ou nos países, outros países aí são conhecidos como SIDA. Né? Aqui no Brasil, acho que eles preferiram usar o termo AIDS, né? Porque SIDA pode ser ligado aí a nomes, né, de algumas pessoas. Eu não sei se vocês lembram, teve um caso do Ministério da Saúde, uma propaganda que foi veiculada aí nos anos 90, que eles falavam assim, que mostrava um cara com problema de próstata. Ele estava assim, era uma propaganda do governo, tá? Que mostrava assim para os cuidados com doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, etc, etc. E aí, nessa propaganda, aparece um homem chamando denominando a própria genitália de Braulio. Ah, cuide bem do meu, eu cuidei bem do Braulio aqui para não pegar doença e tal.
cara, isso deu uma bateria de processo e bullying, porque existe pessoas aí, trabalhadores, tá, homens, né, que são chamados, que tem o nome de Braulio mesmo. Então, isso é uma curiosidade aqui, né? Isso gerou problema. Então, acho que por isso que... Mesma história da lepra, né? Em 1997, saiu uma campanha também para ninguém falar mais lepra, né? Para falar hanseníase, porque a palavra lepra, ela gerava um preconceito pesadíssimo, né? Você fala assim, nossa, a pessoa está com lepra, o cara queria expulsar ela de casa, ela está com hanseníase. Ah, não, vamos tratar ali, entendeu? A mesma doença. Imagina você falando, eu estou com sida, né? A pessoa pegou sida, né? A dona sida ali, entendeu? Então tem tudo isso também, tá? Síndrome, por que a AIDS é uma síndrome? Vamos deixar uma coisa clara, existe o HIV, tá? E existe a AIDS. HIV pode ser qualquer pessoa que está portando o vírus, tá? E a AIDS é quem manifestou as doenças, tá? Então é assim, você viu uma pessoa ali, né, na rua, atravessando a rua, uma pessoa, né? Ela pode ter o HIV sem manifestar nada. Então, síndrome é conjunto de sintomas, imunodeficiência porque ela diminui o sistema imune da pessoa, né, os linfócitos CD4, tá, ou T4, é onde o vírus se multiplica e destrói. E em 1984 foi quando explodiu, teve esse boom aqui da descoberta, né? Aí, cara, a pressão social foi muito grande. Tipo assim, do jeito que você está vendo sobre Covid agora, a mídia bombardeando o terror do Covid, o que eles bombardeavam, a gente ligava a TV, era tudo lá, campanha AIDS, 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 AIDS. Só que na época o preconceito era pesadíssimo. Ele falava que HIV, que AIDS, era doença de homoafetivo, de homossexual, assim dizer, entendeu? Olha o nível dos anos 80, né? Então, os anos 80 foram os anos mais preconceituosos da história. Ó, sem punição. Então, aqui, ó, o HIV foi descoberto no Congo, o primeiro caso. Eles acharam esse cara morto e foram ver o sangue dele e viram que estava cheio do vírus. Então, foi o primeiro caso oficial em 1959. Tá? E a coincidência genética geográfica confirma que o HIV passou do homem em contato com caçadores. Você sabe que lá os caras comem carne de macaco, espetinho de morcego, ensopado de bicho preguiça, né? Filé de tatu e assim vai. Tá? Beleza? Aqui, ó, infecção, relação sexual, transfusão sanguínea, seringa. Teve um caso de uma enfermeira que ela foi mexer com um tubo de ensaio. Ela foi pegar uma gradinha com vários tubos de ensaio cheios de sangue. E aí ela deixou cair, espirrou aquele sangue no olho dela. E aí um dos tubos de ensaio tinha sangue com o vírus HIV. Ela pegou a doença. Então, todo procedimento cirúrgico, dentista, enfermeiro, médico, seja lá o que for, tem que usar óculos de proteção, tá? Porque se pinga uma gota de sangue no seu olho, você pega a doença, tá? A transmissão vertical, os bebês de mãe para filho e profissionais na área de saúde aqui, claro. Então aqui, ó, transmissão do HIV, transferência de contato direto com fluidos do organismo. Isso aqui é muito curioso, olha só que interessante, né? Aqui, ó, acompanha essa frase. O mais importante são os sangue que contém 1.000 a 100.000 vírus infecciosos por milímetro e o sêmen contém de 10 a 50 vírus por milímetro. Então, se alguém te perguntar qual a forma mais infectante da AIDS, é a relação sexual? Na verdade, ele transmite. Mas é assim, via sangue, cara. Você tem 1.000 a 100.000 vírus por milímetro de sangue, enquanto você tem 10 a 50 vírus por milímetro de sêmen. Relação sexual oral, né? Relação sexo oral só vai transmitir se tiver ferida na boca, né? Assim, tem que ter contato do sêmen com o machucado na boca. Entendeu? A pessoa tem que estar com a ferida ali na boca, gengivite, sangrando na boca. Ou então, os dois beijando na boca, com a boca sangrando, aí transmite. Tá? Beleza? Mas, ó, se você tem... Raciocina comigo. Se você tem vírus no sêmen, então, meu amigo, tem que tomar cuidado ali. Tá? Beleza? Isso, microfissuras, né? Não precisa estar com um corte, né, de 3 pontos ali. Você está com microfissura. O HIV, então, pode sobreviver 1 dia e meio dentro de uma célula e 6 horas fora da célula, tá? Então, vamos lá. Eu fui no manicure, pedicure,
né? Eu não usei meu alicatinho de unha ali esterilizado, fui no manicure. Toma cuidado, gente. 6 horas fora do corpo, tá? Toma cuidado. Então, contato sexual íntimo, leite materno, infecção transplacentária, agulha contaminada, transplante de órgãos, inseminação artificial, transfusão sanguínea, tudo isso pode transmitir. Então, meninos e meninas, seja lá quem for aí que vai no manicure ou pedicure, no salão de beleza. Ou você vai no lugar onde você confia que seja esterilizado, ou compra o seu kit e leva para a moça, para a profissional e fala, ó, usa meu kit aqui, tá? Tá, é o seguinte, vou pegar aqui. Imagina uma pessoa pode ter o HIV dentro dela sem manifestar doença. Pode, gente. Eu posso ter o vírus aqui, ó. Eu tenho um colega, ele pegou AIDS, ele tá super bem, né? Assim, ele tá vivo, né? Ele pegou AIDS em 2009. Nós estamos em 2020. Ele não pegou AIDS, na verdade, ele pegou HIV. Ele é portador do HIV, tá? Esse meu colega, ele é portador do HIV. Ele já está com a doença. Eu tenho 2 amigos, né? Um rapaz e uma mulher. Não são casados, nada, não só eram conhecidos. E ele é portador do HIV, tá? Então, ele pode transmitir para qualquer pessoa dessa forma aqui, ó. Tá? Certo? Ele não é aidético. Ele é portador do HIV. Entendeu? Tá? Então, qualquer pessoa pode ter o HIV. Síndrome aguda lá, ó. Sem manifestar sintoma nenhum e transmitir para os outros. Surge de 2 a 6 semanas, tá? Após a infecção, ok? Latência pode ser totalmente assintomática por anos, tá? Com níveis de HIV no sangue indetectáveis. Então, a pessoa pode... Na verdade, é assim, se desconfiou, né, de alguma coisa, faz exame de sangue, faz a cada 6 meses, vai fazer exame de sangue, tá? Fase crítica final, explosão da carga viral, tornando o indivíduo suscetível a infecções. Gente, a AIDS não mata ninguém. O que provoca a baixa da imunidade. A pessoa pega doenças oportunistas, a febre, dor de cabeça, cansaço, inflamação dos linfonodos, perda de vigor corporal, sudorese, erupções na pele, infecções oportunistas. Isso aqui, ó. Então eu tenho HIV, beleza, minha vida tá normal, eu tô com o vírus aqui, mas tranquilo. Não tô sentindo nada, tô saudável, faço atividade física, vou pro cinema, estudo, trabalho, não tem nada. Né? Mas aí o problema é quando a imunidade cai, né, explode a carga viral e aí você pega outros tipos de doenças. Então, as principais doenças oportunistas, olha aqui, ó, diarreia, encefalite, gastrite, febre, herpes, tuberculose, pneumonia, né? E assim vai. Câncer de pele, né? Tá vendo? Todas as doenças que são doenças oportunistas. Então, o cara que tem o HIV, a explosão da carga viral do HIV e pegar uma dessas doenças aqui, ó, aí ele tá no bico do corvo, né? Ele tá na roça, né? Entendeu? Certo? Essa lista de doenças oportunistas aqui. Então, eu tenho HIV. Cara, beleza, só controla. O que o portador de HIV, que já foi comprovado, ele tem que fazer? Ele tem que cuidar da carga viral dele. Se ele perceber que ele está ficando mal, meio bad, assim, ele tem que ver e ver se o número de vírus está aumentando muito. Existe um número aceitável de vírus na corrente sanguínea da pessoa, no corpo da pessoa, que possa ela ter vida normal. Esse meu conhecido aí, colega, né, sem citar nomes, é claro, cara, ele tem a vida normal dele, trabalha, tudo, normal, tá? Só que ele sempre está atento ali à carga viral, não deixa explodir. Ele toma medicação que ajuda a controlar também. Ó, doença oportunista, citomegalovírus, candidíase, né, pneumonia, assim por diante. Tá? Tá vendo? Infecções oportunistas, tá? Ó, aí são os sintomas. Aqui já é AIDS, tá? Entendeu? Tá vendo? Toxoplasmose, tuberculose. E como que eu vou me prevenir? Preservativo, seringa descartável com a pedra gestacional, tá? Eu vou te falar uma coisa. Nas células dos linfócitos CD4 existe um receptor CRR5, é um tipo de proteína na membrana da célula, onde o vírus se acopla. 1% da população mundial tem uma mutação nas células do glóbulos brancos que não tem esse receptor. Então, 1% da população mundial não vai pegar esse vírus. Beleza? Tá?
1% da população mundial não vai pegar esse vírus, tá? Porque ele tem uma mutação no receptor das células. Deixa eu compartilhar aqui para encerrar. Eu vou mandar para vocês aqui o slide, tá? Tem mais umas 2 ou 3 questões ali para vocês resolverem depois. Deixa eu mandar aqui para vocês esse slide dessa aula aqui agora, tá? Só um segundinho. Ok? Quem tiver perguntas aí.